Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo, né? Bem-vindos a mais uma questão, mais uma resolução de questão. Então vamos resolver hoje a questão 69, uma questão bem bacana, bem interessante. Dá para discutir bastante coisas aí, né? Um caso bem prático. Vamos lá, então sem enrolação. Então questão 69, ó, a distância média entre o centro da Terra e o do Sol é uma unidade astronômica, né? Que ele coloca assim, né? 1 UA, beleza. Depois do Sol, a estrela mais próxima da Terra é Próxima Centauro, que está a uma distância da Terra de cerca de 270 mil unidades astronômicas. Para lidar com enormes distâncias, os astrônomos criaram a unidade de comprimento denominada parsec. Ela foi definida de modo que a distância entre o centro da Terra e o centro da Próxima Centauro tenha a ordem de grandeza, então lembra lá, né, de grandeza, né, base 10, de 1 parsec. Na figura a seguir, temos um esquema do processo usado pelos astrônomos para medir as distâncias entre as estrelas. São feitas fotografias da estrela com um intervalo de 6 meses. Com essas fotos é construído o triângulo da figura. Conhecida a base, então aqui a base do nosso triângulo, base, 2 unidades astronômicas, e os ângulos é possível determinar a distância d. O parsec foi definido, então aqui na distância d, o parsec foi definido como o valor da distância d quando θ é igual a 1 segundo de grau. Né? Então θ é igual a 1 segundo. Vamos entender, aí ele continua, né? Calcule o valor do parsec em metros e compare com o valor dado na tabela 5. Então não é uma questão que tem alternativa, é para a gente calcular e ver se bate com a tabela. A tabela 5 eu já coloquei ela aqui. Ver que ele dá alguns valores, como a própria unidade astronômica e o valor do parsec aqui. Bem, pessoal, é uma questão bem interessante para quem gosta de astronomia. Vamos discutir ela, que ela é bem bacana. Então, a gente sabe, né, um astrônomo, para medir distância entre as estrelas, ele não usa uma régua, né, não faz o menor sentido. Uma das técnicas é a técnica de paralaxe. O que é isso, né? Vamos discutir um pouquinho. Não sei se vocês já fizeram o teste de colocar, né, o dedo na frente, na ponta do nariz aqui, e fechar um olho, né, olhar para o dedo, fechar um olho e abrir o outro, fazer isso rápido. E aí, né, fica igual um idiota lá, né, abrindo e fechando o olho. Mas o que a gente percebe? Que quando eu estou olhando com esse olho aqui, o fundo que eu estou enxergando, né, o que está atrás do meu olho, é diferente quando eu enxergo com esse outro olho, quando eu fecho um e abro esse outro. O fundo que eu estou enxergando, né, o que está atrás aqui, é outra coisa. Então a impressão que dá é que meu dedo está se movendo, né? A impressão que dá é essa. E quanto mais eu aproximo, né, maior é esse efeito, né? Então parece que o meu dedo está saltando mesmo. E quanto mais eu me afasto, menor é esse efeito. Isso a gente chama de paralaxe. Isso acontece também nas estrelas. Então o que acontece? Quando a gente está aqui numa certa época do ano, então vamos pensar janeiro, né? Não necessariamente é, mas a gente está aqui em janeiro. Os astrônomos vão lá e olham essa estrela aqui, que a gente chamou aqui, né, de Próxima Centauro. Eles observam, vão lá, tiram uma fotinha lá da estrela. Então vou exagerar bastante ela aqui, né? Então vai ter aqui a estrelinha aqui, brilhando lá. Eles observam que o fundo, o que está atrás dessa estrela, é uma certa coisa. Sei lá, tem uma certa estrelinha aqui, né? Tem um outro aqui, e beleza. Tem uma vermelha aqui, né? Para simplificar, vou colocar que eles enxergam uma estrela vermelha aqui. Passados 6 meses, né? Então vai ser o que, né? Janeiro, fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Janeiro, fevereiro, vamos lá. Janeiro, fevereiro, março,
abril, maio, junho, né? Junho. Isso, então quando chega aqui em junho, né, em junho, né, 6 meses depois, o que acontece? Eles vão lá e tiram outra foto. E traçam essa reta aqui, né? Diretamente. Então, uma foto olhando aqui, ó, de forma direta. E aí eles observam que o fundo aqui, ó, o que está atrás dessa estrela mudou. Igual o nosso olho aqui, né? Teve uma variação. Né? Então aqui, por exemplo, a estrela vermelha que estava aqui, vou exagerar bastante, ela já nem está mais aqui. Ele já enxerga outra coisa que vai estar aqui, por exemplo, sei lá. Estou exagerando bastante. Né? Porque a estrela vermelha estava aqui, se enxergando desse ponto de vista. Enxergando daqui, ele já vê outra coisa. Certo? E aí a impressão que dá é que a nossa estrela aqui, igual ao nosso dedo, se moveu. Isso por conta da paralaxe. Claro, estou exagerando bastante. A gente vai ver que isso, na verdade, esse efeito é mínimo, muito pequeno. Você tem que ter um equipamento muito bom para conseguir detectar isso. Né? Então, deixa eu só arrumar aqui, beleza. Então é isso. E aí eles medem justamente esse ângulo, que a gente chama de ângulo de paralaxe. Porque o que a gente percebeu aqui? Formou um triângulo, certo? Então você traçou uma reta que vai do centro da Terra até a estrela, nesse ponto. Depois você traçou outra reta aqui. Você pegou essa medida que é conhecida, né, que é a distância da Terra até o Sol, nesse ponto, e depois a distância da Terra até o Sol no outro ponto. Então você tem a medida dessa base, que é 2 unidades astronômicas. Né? Você vê que esse ponto aqui, ó, é um ponto médio, né? Então ele divide no meio, ó, esse triângulo. E que esse triângulo, a gente pode aproximar ele como um triângulo isósceles, pelo menos, né? Então, esse ponto médio, ele também vai ser a altura, se a gente traçar essa altura aqui, ó, vai ser justamente a altura desse triângulo. Ela também vai ser a altura. Então, se a altura forma um ângulo de 90 graus e divide esse ângulo aqui em 2, né? E vai ser bissetriz. Então, esse θ também é igual a esse θ aqui. Certo? E quando esse θ é igual a 1 segundo de grau, é definido que esse d, né? Então, quando você tem essa situação em que você formou essa distância, que é a altura desse triângulo, que é essa distância do centro do Sol até a estrela, com um ângulo de 1 segundo aqui de grau, então esse d é definido como 1 parsec. Certo? E quando a distância até a Terra, aqui naturalmente, tiver a ordem de grandeza desse parsec, a gente vai confirmar, né? Você pegar a ordem de grandeza dele aqui, né, vai dar 10 a 16. Então, se a distância da Terra for também essa ordem de grandeza, a gente vai ter 1 parsec. E a partir daí a gente define, né, a gente consegue medir outras distâncias de outras estrelas e ver, né, quantas vezes é em relação a essa unidade padrão. Entendido até aqui, né, eu quis fazer essa explicação porque é bem interessante para vocês perceberem que eu não preciso de uma régua para medir distâncias, né? Os terraplanistas aí, como é que sabe que é a distância da estrela e tal? Cara, geometria básica, né? Desde os gregos lá, a gente sabe disso aqui. Então, o desafio agora é calcular esse parsec, né? E ver se bate com o resultado da nossa tabela. Como que a gente pode calcular? Para simplificar a nossa vida, a gente vê que a gente formou, né, pelo menos 3 triângulos aqui. A gente tem esse e o maiorzão juntando os dois. Vamos pegar só esse aqui. Então deixa eu até despoluir bastante aqui. Não, pode deixar assim, eu vou só reescrever esse triângulo aqui. Então nós vamos ter esse triângulo retângulo bem aqui.
certo? Em que esse θ vale 1 segundo. Esse cateto vale 1 unidade astronômica e o nosso D é o outro cateto também. Vou até colocar de outra cor aqui. Bacana. Bem, aqui é muito simples, né? Se eu quero descobrir o D, relações trigonométricas. Então, a tangente do nosso ângulo de 1 segundo vai ser igual cateto oposto, que é 1 unidade astronômica, sobre D. Multiplicando por D dos dois lados, certo? Conforme ensinou o matemático Euclides, dividindo também por tangente de θ igual dos dois lados, certo? É o famoso passar multiplicando e passar dividindo, certo? A gente vai ter que a distância D, então vou escrever aqui, ó, distância D é 1 unidade astronômica dividido pela tangente de 1 segundo. Beleza. Aí que vem a questão, quanto que é a tangente de 1 segundo? Certo? Porque 1 segundo não é um ângulo notável, né? Mas a gente deve saber que quando a gente tem ângulos pequenos, então, né, na ordem ali de 1 segundo, né, ângulos realmente muito pequenos, e vocês vão ver que realmente 1 segundo é um ângulo muito pequeno, 1 segundo de grau. Então, quando temos θ, né, muito pequenos, o que acontece? A nossa tangente de θ vai ser aproximadamente o seno de θ, então elas vão dar o mesmo resultado. E isso, né, a gente sabe que o seno de θ para ângulo muito pequeno é o próprio θ, aproximadamente o próprio valor θ. Aí, algumas pessoas que têm dificuldade em matemática vão fazer o quê? Então eu vou pegar 1 unidade astronômica, vou dividir por 1 segundo, aí vai fazer assim, né? 1 dividido por 1 é 1, então D é igual a 1. Toma cuidado, pessoal. Toma cuidado, não é isso, né? Não é isso que a gente vai fazer primeiro, porque ele quer em metros, né? Aqui não tá nem em metros. Segundo, que a gente tem que usar esse ângulo em radianos, né? Por quê? Por que em radianos? Porque o ângulo em radianos, né, e a própria tangente, o seno, vai estar associado a medidas de comprimento, né? Então, quando eu falo, por exemplo, que eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, então ele enxerga essa circunferência, certo? Se eu escrever esse mesmo ângulo em radianos, então a gente vai saber que é π sobre 6, é o mesmo ângulo, é a mesma abertura, só que agora é π sobre 6 radianos, né? Então π sobre 6 rad. O que eu estou falando? Que esse ângulo descreve, enxerga, enfim, se você quiser usar a palavra, um arco de circunferência que vale π sobre 6 vezes o raio dessa circunferência. Se essa circunferência tiver raio 1, então o comprimento desse arco vai ser o próprio π sobre 6. Então você vê que o radiano está associado com medida de comprimento. E o nosso seno, seno, tangente, cosseno, também está associado a medidas de comprimento do nosso raio, né? Nosso raio unitário, para quem vai lembrar aí da trigonometria, lá no nosso triângulo retângulo, lá no nosso ciclo trigonométrico, certo? E você vê que o ângulo em graus não tem essa relação, então a gente não pode chegar aqui e dividir por ângulo em grau, a gente tem que converter para radianos. Veja que uma unidade astronômica, né, ele dá aqui para a gente, é esse valor aqui em metros. Então não faz sentido eu dividir aqui por uma unidade de grau, certo? Então quando eu falo que a tangente de θ é igual ao seno de θ, a gente está falando de um θ em radianos.
tá? Em radianos. Então, a gente vai ter que converter 1 segundo para... vai ser algum valor em radianos, vai ser um x radianos. Como que eu converto isso? Como que eu vou converter 1 segundo de grau para radianos? Bem, vamos lembrar, a gente já tem algumas relações, né, pré-estabelecidas. Depois eu até pretendo gravar um vídeo de por que é isso. Mas a gente sabe que quando a gente tem um ângulo de π radianos, isso é a abertura lá em graus, né, de 180 graus. Então, se eu tenho lá π, né, eu falo assim, isso aqui é π rad. Em graus é 180, né? Então, ele enxerga essa circunferência, como eu falei, em radianos. Como eu estou associando a essa circunferência, estou falando, é um ângulo que enxerga uma circunferência, um arco de circunferência que vale π vezes o raio. Se o meu raio é 1, como no ciclo trigonométrico, então minha circunferência vale, esse arco de circunferência vale π. O meu ângulo vai valer π sobre π rad, que é equivalente a 180 graus, e veja que isso independe do raio, né? Eu posso aumentar o raio aqui, a abertura vai continuar sendo a mesma. Então, só para relembrar, porque eu sei que é algo que confunde essa questão de radianos para graus e tal, né? Para justificar aqui nossas conversões. Beleza. Mas é a partir dessa primeira premissa aqui, a gente consegue, então, converter o meu segundo. Só que veja que o meu segundo ele não está em graus, né? 1 segundo equivale a quantos graus? Aí vamos pegar a própria definição aqui do segundo. O que é o segundo de grau? Você vai pensar o seguinte, se você tiver um ângulo, pensa que você tem um ângulo de 1 grau. Você tem um ângulo de 1 grau. E aí o que eles pensaram? Cara, se eu pegar esse ângulo de 1 grau, dividir ele em 3.600 partes. Então você vai pegar esse ângulo de 1 grau, ainda vai dividir em mais 3.600 vezes. Então você vai dividindo. E aí você pega, vamos pegar uma última divisão bem... Deixa eu ver se eu vou conseguir. Você pega uma última aqui, vamos pensar que é essa. Você dividiu lá 3.600 vezes. E você pegou uma. Essa uma vai ser 1 segundo. 1 segundo de grau. 1 segundo. Ou seja, o que é o grau? É você pegar... Ou o que é 1 segundo, né? É você pegar 1 grau... né, dividir ele em 3.600 partes e pegar uma parte. Ou seja, é uma parte em 3.600 partes. Né? Ou seja, o seu grau dividido em 3.600, você pegou uma. Isso aqui é 1 segundo. Né? Então, 1 segundo de grau é isso aqui. Né? É o 1 dividido por 3.600. Tá? Então, só para você perceber, inclusive, como isso é pequeno. Então, quando eu falo θ muito pequenos, é realmente θ muito pequeno. A gente está falando, pensa que 1 grau já é uma medida pequena, né? A gente já poderia fazer essa aproximação para 1 grau. Você ainda está pegando o grau e dividindo em mais 3.600 partes, e pegando uma. Então, é esse o valor dessa abertura, né? Então é algo que você não vai ver a olho nu, né? Depois a gente pode até discutir isso. Mas vamos lá, então, fazendo essa conversão, a gente vai ter, então, você pode fazer aqui por regra de 3 e tal, né? No final, o que a gente tem é só 2 frações. E a gente quer encontrar essa proporção, uma fração equivalente entre elas, né? Então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode montar da seguinte forma. A gente tem que... Eu considero π radianos, certo? Quando eu tenho 180 graus. Então se eu tiver lá algum valor em radianos, para esse valor em graus, né, qual que vai ser o meu x? Então aqui, manipulando essa equação, a gente vai ter que o x é π sobre 180 vezes 1 sobre
3.600. Beleza. Lembrando que isso aqui vai dar um valor em radianos, né? Já que o nosso grau aqui vai cortar essa unidade, vai sobrar só o radiano aqui. Então, beleza. Fazendo essa conta aí, use a calculadora, né? Vê que uns valores bem grandes. Então, pode usar a calculadora. A questão também fala que é possível usar a calculadora. Deixa eu fazer aqui. Dividido para 3.600. Então, vai dar um valor de 4,841. Tem várias casas decimais, vou pegar 4 só, tá bom? Vezes 10 a menos 6 radianos. Beleza. Rádio. Ou seja, esse ângulo aqui de 1 grau é a mesma coisa, né? Se eu pegar esse mesmo ângulo, vai ser essa abertura, em radianos vai ser isso aqui, 4,8481 vezes 10 a menos 6 radianos. Perceba que agora está associado com comprimento, porque eu estou falando então que esse ângulo enxerga uma circunferência de isso aqui vezes o raio. E quando eu estou falando de tangente seno de θ, então tangente disso aqui, né, eu também estou associando a comprimentos lá no nosso ciclo, como a gente já falou. Beleza. Então agora sim a gente pode fazer essa divisão aqui em cima. Basta substituir os valores. Como ele quer em metros, a gente vai substituir uma unidade astronômica, ele deu pra gente, ó, 149 1,495987,0. Ficou bem bagunçado, né? Então, 1,49597870 vezes 10 a 11 metros. Dividido pela nossa tangente, né? Isso aqui é aquilo que a gente viu aqui. A tangente desse ângulo vai ser esse próprio valor aqui, né? Esse próprio valor aqui. Então a gente vai colocar lá 4,8481 vezes 10 a menos 6. Beleza. E aí, então, nós vamos ter que o nosso D, se você fizer essa conta, vai dar 0,38. Deixa eu colocar aqui. Então, se eu pego 1, fazendo a calculadora aqui rapidinho. 49597870 dividido por 4,8481 dá 0,30857. E aí tem 0, então vou colocar até aqui. Vezes 10, e aí lembrar aqui, né, propriedade de potência, ó. Eu vou somar, né, os dois, vai ficar 10 a 17. Vai ficar 11 mais 6, 17. Lembrando lá das aulas de notação científica, eu quero colocar isso em forma de notação científica. Então esse valor aqui entre 1 e 10. Então vou multiplicar por 10, dividir por 10. Multiplicando aqui por 10, ó, já fica 3,857 vezes 10. Aí aqui, né, eu vou simplificar esse 10 a 17 com esse 10 aqui, 10 a 16 metros. E aqui nós temos nosso valor de D. Vamos comparar lá? Bateu, né, então, parsec, ó, de fato, 3,857. Aqui, né, 3,857 vezes 10 a 16. Igual lá. Então, a gente calculou certinho o nosso parsec, né? Então, lembrando que essa distância D equivale ao PC, né, o parsec. Beleza, pessoal? E aí você vê que é uma distância muito grande, né? Muito grande. Aqui, né? Então, beleza. A gente já calculou. Você chegou até aqui, beleza.
O que eu gosto de fazer agora, vamos interpretar um pouquinho da física e a importância disso, né? Veja, a gente conseguiu calcular uma distância só usando geometria, né? Geometria e trigonometria. Então, veja que para calcular uma distância até uma outra estrela, você não precisa de uma régua, né? Os astrônomos não usam uma régua, né? Então, essa é uma das possíveis técnicas de se usar para calcular distâncias no universo, por exemplo, né? Você pode, até no dia a dia, eu acho que o Manual do Mundo, vocês podem até pesquisar, tem um vídeo usando paralaxe para calcular algumas distâncias e tal, é bem interessante. Você vê que isso também se aplica na astronomia, né? E então é isso, pessoal. Então, uma distância absurda, né, de grande. A gente está falando aqui, se a gente for converter um valor mais inteligível, como que ficaria, né? Eu teria lá 3,857 vezes 10 a 16. Aqui, se eu convertesse para quilômetros, eu ainda dividiria por 1000, né? Então, eu teria 3,80. Aqui já é só rascunho, tá, pessoal? Então, está só realmente pensando alto aqui. Daria vezes 10 a 13, porque eu dividi por 1000, certo? Então, diminui 3 aqui. Então, daria isso aqui de quilômetros. Se eu multiplicasse por 10 e dividisse por 10, então multipliquei por 10, isso aqui vai para 30, né? 30,857 vezes 10 a 12, aí vai simplificar, vai ficar 12, certo? E se a gente pegar esse prefixo 12, deixa eu só conferir, trilhões, eu acho que, se eu não me engano, é o trilhão base 10. Não, eu me confundi. Deixa eu ver. Isso. Então, o 10 a 12 é o trilhão, né? A gente usa como trilhão, é isso mesmo. Ou seja, a gente tem que é uma distância de 30, aproximadamente 30 trilhões de quilômetros, né? Então, a gente está falando de 30 trilhões de km. Né? Ficou bem bagunçado aqui, porque realmente é só um rascunho. Minha mesa digitalizadora não me ajuda muito. Até estou pensando em adquirir um tablet, né? Quem sabe conseguir um dinheirinho. Mas enfim, é isso. Ou seja, 30 trilhões de quilômetros é a distância mais próxima, né, até a estrela mais próxima, que é a Próxima Centauro, e que define a nossa unidade de parsec. E é por isso que a gente cria o parsec, né? Imagine toda vez eu ter que escrever 30 trilhões, né? Não, escreve, tem um parsec, né? Um parsec e acabou. Beleza, pessoal? Então, é isso, né? Se você gostou, deixa o like, né? Comenta aí alguma coisa, alguma sugestão para melhorar o vídeo. Se você resolveu de outra forma, alguma dúvida, enfim, né? Quiser contribuir com o canal aí com alguma sugestão. Sempre no final do vídeo tem uma playlist ali para as outras questões e a gente se vê na próxima questão.